Olá, amigos! Estamos aqui para o último episódio desta temporada Transtorno de Personalidade. O transtorno de personalidade é um jeito de ser inadequado. Transtorno, né? Inadequado. Mas é um jeito de ser. Portanto, ele faz parte do eixo 2. O eixo 1 são os transtornos clínicos, né? O eixo 2 são os de personalidade. Então, é um jeito de ser. Não é uma doença mental. Tá? É um jeito de ser inadequado. Então, esse jeito de ser, esses transtornos de personalidade, tem grupo A, B e C. Grupo A são os paranoides, esquizoides, esquizotípico. Grupo B são os narcisistas, os histriônicos, borderline e antissocial. O grupo C são os dependentes, que nós já falamos, os esquiva, evitativo, que falamos semana passada, e hoje vamos falar do mais famoso de todos. Inclusive, o grupo C é o grupo de doenças mais prevalente na sociedade. Este transtorno obsessivo-compulsivo, ele compreende de 2,1% até 7,9% da população, isto é, quase 8% da população tem esse jeito de ser, esse transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Aí você pode estar pensando, Gilma, transtorno obsessivo-compulsivo é igual a TOC? Não. TOC faz parte do eixo 1. Jeito de ser é transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Parece, mas não é igual. Isto é, nós vamos falar aqui, eu vou falar a diferença para vocês, vou mostrar um quadro aqui, vou fazer um quadro, vou falar a diferença do TOC para o transtorno obsessivo-compulsivo de personalidade. Vou falar a diferença que vocês vão ver que é sutil, mas ela existe. Tá? Então, qual é a característica? Nós vimos que o dependente, o esquiva, eles têm muito medo como característica. Já o obsessivo-compulsivo, ele gosta da ordem, da disciplina, ele quer ter controle de tudo, ele quer saber o que está acontecendo, ele gosta de planejamento, de organização, de limpeza, de série, sequência, ele tem que ter um organograma mental, físico, ele gosta disso, mantém tudo registrado, tudo anotado, tem agenda, tem playlist, ele gosta de tudo isso. Ele gosta de programa, tabela, Excel, sabe? Ele gosta dessas coisas. E ele ama isso. Isso começa no início da vida adulta, pode ser na adolescência, e vai nesse jeito de ser o resto da vida, tá? Então, vamos lá. Quais são as características principais desse transtorno de personalidade? Então, eles são extremamente detalhistas, gostam de detalhes, de regra, de lista, de ordem, organização, planejamento, horário, são extremamente obsessivos com horário, não suporta atrasos, né? Então, assim, às vezes a atividade em si perde até o sentido, de tanto que eles sobrecarregam no entorno daquela atividade, né? Principalmente, por exemplo, se for um passeio, por exemplo, ele cria tanto caso por causa do horário, por causa da roupa, porque tem que levar, entendeu? Ele fica tanto preso aos detalhes que o passeio em si não curte, né? Fica brigando, reclamando, né? Então, essa é uma característica. Outra característica, perfeccionismo, né? Ele gosta de uma coisa perfeita. E isso faz com que, muitas vezes, ele não termina uma tarefa, ou ele nem inicia uma tarefa, porque ele gosta de fazer tão perfeito que você achar que ele não vai dar conta, ele nem faz, nem começa. Isso é muito característico, esse transtorno de personalidade, ele é muito comum nos grupos, na população que frequenta igrejas. Aí você fala assim, por quê? Né? Eu percebo isso porque eu sou uma pessoa religiosa. Então eu percebo isso por quê? Porque na igreja é muito dito desde criança, para as crianças, que deve fazer o bem, que deve ser perfeito, que deve fazer tudo direitinho, da melhor forma possível. Então uma pessoa que já tem uma vulnerabilidade, ela acaba, digamos assim, exagerando nessa fala e cumprindo ao pé da risca, né? Sede perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu, né? Então ele leva isso ao pé da letra e se esquece que tem outra parte da Bíblia que disse perfeito só um, né? Perfeito só há um, que é Deus, né? Que é Jesus, né? Então assim, isso é interessante de pensar. Eles são devotadamente excessivos ao trabalho e à produção. Então eles gostam muito de trabalhar, de produzir, de fazer. E se tiver, nós vamos passear ou vai fazer essas tarefas, ele prefere fazer a tarefa, ficar com a casa limpa, tudo organizado, do que passear, se divertir.
ao contrário de outras personalidades que, né, quer passear, diversão, né, não tá nem aí, né? Tem alguns que são mais Maria, né? Quem tem a personalidade obsessiva compulsiva vai mais para Marta, né? Gosta de organizar, planejar, fazer tudo certinho, né? Tudo na hora certa. Estou falando aqui Maria e Marta, que é referência a um texto da Bíblia, né? Que fala de Jesus, que tinha amigos, Maria e Marta. Então, assim, eles são excessivamente conscienciosos. Então, assim, existe conscienciosidade, isto é, eles têm escrúpulo, eles são certos, inflexíveis, são morais, éticos, né, valorizam muito os valores, né, põe em alta os valores. Então, isso é ruim? Não, isso é bom. Só que o excesso disso não dá, digamos assim, permitir que o outro erre, que o outro cometa deslize, a imperfeição do outro, a imperfeição dele mesmo, o erro dele. Então, isso faz dele ser muito severo, muito rude consigo, né, muito cruel consigo mesmo, né. Então, é uma coisa difícil de conviver com alguém assim, né? Uma pessoa que exige escrúpulo, né? Ele é inflexível nos valores morais, religiosos, naquilo que ele acredita, ele é inflexível. Isso tem coisas boas, mas ele não permite um diálogo, né? Uma conversa. Né? O próprio Deus chama a gente, né? Vinde e arrazoemos, né? Ele vinde e converse comigo, né? Converse comigo, fale comigo, faça perguntas, né? Deus não tem medo das perguntas, né? Então, quem somos nós para não permitir que os outros perguntem ou questionem os nossos valores, né? Inclusive, é um momento de você apresentar esses valores para outras pessoas. Então, grupos religiosos possuem muito pessoas que frequentam grupos religiosos são pessoas que gostam de perfeição, de moralidade, ética, valores, né? Eu creio que Jesus, quando ressuscitou, ele fez o quê? Ele dobrou o lençol. Isso mostra ordem, disciplina, regra. Só que Jesus tinha um equilíbrio de ele tinha uma personalidade equilibrada, não tinha transtorno. Então, você vê que é um equilíbrio dos traços de todos os tipos de personalidade Jesus tinha em si. Era equilibrado. Olha que coisa bonita, né? Interessante. Convido você aí a ler o livro, né? Analisando a Inteligência de Cristo, né? Que é muito bom, uma coleção maravilhosa. Eu já li, fantástica. Então, outra característica do transtorno, desse transtorno de personalidade obsessivo, compulsivo, é a incapacidade de se desfazer de objetos. Então, ele ama os objetos. Mesmo que seja uma coisa inútil, que ele não quer mais, ele guarda, ele não desapega, ele vai acumulando coisas. Isso pode fazer com que o obsessivo compulsivo seja um acumulador. Né? Hoje em dia, no DSM-5, o acumulador já saiu do toque, né? Mas o indivíduo pode desenvolver esse transtorno do eixo 1, ser um acumulador. Então é mais grave do que aqui. Ele tem dificuldade de desapegar dos objetos, mas ele ainda desapega, né? Porque é só um jeito de ser obsessivo compulsivo, tá? Não sei se vocês entendem, né? A doença, o eixo 1, ele é mais... Os sintomas são graves, né? Existe uma gravidade maior do jeito de ser. Já no transtorno de personalidade é um jeito de ser que ainda dá para conviver, né? Inadequado, mas ainda dá para conviver, não precisa de medicação na maioria das vezes. Né? Então existe uma relutância em delegar tarefas, então ele quer fazer tudo sozinho, ele quer fazer da melhor forma possível, ele não aceita que os outros façam, porque ele acha que os outros não vão fazer como ele, não vão fazer tão bem como ele. Ele tem um modo certo, tem que ser do jeito dele, bem certinho, não pode errar, sistemático, na medida, a régua, tal. Então, assim, são pessoas que, quando vão para a arte, quando vão para a estética, eles são perfeitos, eles são maravilhosos. Químico, cirurgião, dentista, é a profissão deles, né? Entendeu? Por quê? Porque eles precisam ser sistemáticos, né? Metódicos, né? Bem certinho, né? Régua, né? Medir. Então, eles existem também, podem ser mesquinhos financeiramente, né? Por quê? Porque eles não liberam muito, né? Eles não são muito de liberar o dinheiro, né? Ele vê o dinheiro, por exemplo, e se eu não guardar, o que vai acontecer no futuro, né? Não tem muita segurança quanto ao futuro. Então, ele pode ser extremamente econômico, né? Ou também, ele pode ser se ele for para os sintomas, né? For já para a doença, ele pode ser um acumulador, isto é, ele vai gastar muito em uma coisa só,
Às vezes o acumulador nem é coisa de valor. Na maioria das vezes são coisas que nem têm valor. São caixas, objetos, assim, às vezes. Cismam, né? Às vezes pode acumular até animais, né? Não tem isso. Então, uma coisa que é característico nesse transtorno de personalidade é a rigidez e a teimosia. Eles são rígidos e teimosos. Então, destacamos, então, nesse transtorno o seguinte: controle, gostam de ter controle dele e dos outros, responsabilidade, são sistemáticos, eles gostam de detalhes, de perfeição, de ordem, de regra, de esquema, de controle de si mesmo e dos outros. Então, vamos lá. Como ele pensa assim: eu sou responsável, ele acredita que ele é uma pessoa responsável, ele é confiável, ele é meticuloso, ele é competente, ele é perfeccionista, ele tem consciência disso. Eu não gosto de errar, eu não confio muito em mim, por isso eu tenho que escrever tudo, eu sou rígido, intenso e muito focado naquilo que eu quero. Ele tem objetivos bem claros. Ele é assim meio em que é o contrário do dependente, né? Ele já é mais independente, né? Espontaneidade e divertimento não é o forte deles. Eles não gostam muito de ser espontâneo, divertido, despojados, como o histriônico, por exemplo. Não. Eles são mais reservados, observadores, né? Eles não são divertidos, né? Aquela pessoa divertida da gargalhada. Não é. Não tem, assim, pessoas girando em torno dele. Não. Eles são usados para trabalharem para ele, né? Eles são usados como burro de carga. Entendeu? Normalmente, quem tem esse transtorno de personalidade são aquelas pessoas que você dá a tarefa para ela e pode confiar e dormir tranquilo, porque ela vai fazer. Isso é o que acontece. Então, quem tem transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, normalmente são pessoas extremamente cansadas, porque todo mundo quer se aproveitar delas, querem dar tarefas para ela. Então, ela vê os outros como casuais, relaxados, muito condescendente, displicente, incompetente. Ele vê o outro dessa forma, ao contrário dele, né? Ele acha que ele é extremamente competente. Diferente do narcisista, tá, gente? Porque o narcisista tem pensamento de grandiosidade, né? É diferente, tá? Então, ele pensa assim: eu estou sempre sobrecarregado, né? Eu tô com medo de não dar conta das coisas, de não conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Se as coisas não forem bem feitas, vai acontecer uma tragédia, né? Eu vou morrer, alguém vai morrer, vai acontecer uma coisa ruim, eu vou ser mandado embora, vou ficar desempregado, ou eu vou pegar uma doença. Ele tem esses pensamentos às vezes. Não tanto quanto quem tem toque, né? Mas ele pode ter isso num grau mais suave. E se eu errar, eu sou um fracassado, eu sou uma pessoa que não presto, eu preciso ter o controle para me sentir bem, né? Eu sei que o meu é melhor, né? Então ele acha assim: não, eu sei que o meu é melhor, os detalhes são importantes, eu tenho que fazer tudo certinho, porque quanto mais feitinho, os mínimos detalhes eu fizer, melhor vai ser para mim, para todo mundo. Então ele tem isso em mente, né? As pessoas que me criticam, né, eu preciso criticar as pessoas, né? Ele pensa assim: eu tenho que criticar meus filhos, eu tenho que criticar meu marido, eu tenho que criticar meus amigos, porque se eu criticar, eles não vão errar no futuro. Então ele critica a si e critica os outros. Ele é muito severo consigo mesmo, né? Ele é duro, né? Então, quando eles são pais extremamente críticos, né? E esses filhos crescem extremamente infelizes, né? Querendo agradar esse pai, essa mãe, né? Se sente fraco, incompetente. Por quê? Porque quem tem um pai obsessivo compulsivo, quer dizer, tem que fazer tudo certinho, tudo perfeito, não pode errar, escrúpulo, valores, entende? É uma casa mais pesada, né? A casa de quem tem toque ou quem tem um transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de personalidade, né? Então, ele não aceita o erro, né? Ele não aceita ele errar, e quando ele erra, ele se tortura. Então, para ele, a maior ameaça é a imperfeição, a desordem e a falha, os erros. Isso para ele é uma ameaça. Ele se sente muito vulnerável quando isso acontece, ele pode ficar extremamente infeliz, insatisfeito. Então, o comportamento. Ele gosta de regra, organograma, ele é muito severo consigo, com o outro, ele pode procrastinar, isto é, eu não vou fazer hoje porque isso é tão cansativo, dá tanto trabalho, e do jeito que ele faz, Se ele levasse as coisas mais leve, digamos assim, seria mais fácil, mas não, ele quer tudo certinho, aí é claro que é cansativo, trabalhoso,
né? Fazer tudo certo é mais trabalhoso. Então, ele tem um pensamento, assim, de mais angústia, né? Ele tem uma angústia quando ele não faz as coisas certas. Ele pode ter comorbidades, né? Como eu já falei, com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, do eixo 1, com pânico, do eixo 1, com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, do eixo 1, e com a depressão, porque a depressão é amiguinha de quase todos os transtornos de personalidade. A depressão é terrível, né? Ela tá sempre ali, onde der espaço ela entra e se aposta de tudo, e deixa o indivíduo arrasado, né? Triste. Então, realmente esse transtorno de personalidade é um transtorno bem prevalente, vocês viram que é quase 8% da população. É muita gente mesmo. Então, assim, esses indivíduos, ele pode ter problemas nas áreas sexuais também, porque assim como ele quer tudo certinho, tudo bom, tudo correto, tudo, entendeu? Ele pode ter dificuldades no desejo, na libido, no orgasmo, na ejaculação precoce, entendeu? Porque ele fica um pouco ansioso em tudo que ele vai fazer. E na parte sexual existe uma entrega, né? Você tem que curtir, né? E se você não fizer isso, não dá certo. E o obsessivo compulsivo, né? Quem tem um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, ele tem essa dificuldade de curtir. Né? Qual é a diferença, então, entre esses dois? O TOC e o transtorno de personalidade, que leva esse nome. Então, qual é a diferença? A diferença é que o TOC, ele é mais grave, né? Ele tem sintomas mais graves, ele tem pensamentos intrusivos, né? Que são as obsessões, e tem rituais ou comportamentos para aliviar essa angústia, né, que são as compulsões, comportamento compulsivo. Então ele tem um pensamento que entra na mente dele, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, não, se eu não fizer isso, não sei o quê, e ele tem um comportamento de fazer algo para aliviar esse pensamento. Ai, não, agora então não vou morrer, ninguém vai morrer porque eu fiz. Então esse já é mais grave. Já o transtorno de personalidade não necessariamente tem esse pensamento também. O TOC, 36% desses pacientes com TOC do eixo 1, eles apresentam um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Então, assim, quem tem TOC, na maioria das vezes, tem uma personalidade obsessiva-compulsiva. Entendeu? E nem todo mundo que tem uma personalidade obsessiva-compulsiva vai desenvolver a doença do eixo 1. Acho que ficou bem clara essa parte, né? Outra coisa também, o TOC tem uma predisposição genética. Famílias que não têm TOC é possível que outros tenham. Já o transtorno de personalidade não tem fator genético considerável até hoje nas pesquisas. O comportamento do TOC, ele tem uma sensação de perigo, né? Então, e ele atinge duas áreas da vida, né? E, às vezes o indivíduo tem um TOC forte, é mais em casa, né? No trabalho não, às vezes é só na limpeza, ninguém nem percebe isso em outras áreas da vida. Já a personalidade obsessiva compulsiva, todo mundo percebe. Em todas as áreas, é uma coisa terrível, assim, ele prejudica, todo mundo vê que aquela pessoa tem mania de limpeza, de ordem, disciplina, tal, essas coisas. Transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, então, tem um conselho para você. Tem 2 conselhos da Bíblia para você. Romanos 8, 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe que Deus te chamou para usar esse seu jeito de ser para benefício da sociedade, para seu benefício e benefício da igreja também. Mateus 8, 28 e 29, olha só que bonito esse texto, diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então aqui vai um conselho. Se você fica muito preocupada, né, em controlar, em sistematizar, organizar, né, não se esqueça, Deus cuida de todos. Nenhum passarinho sofre sem que Deus saiba, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus tenha conhecimento. Então confie no Senhor e Ele vai cuidar de você. Cada dia, todo dia, até o dia em que Ele voltar nas nuvens dos céus. Receba aí o meu abraço carinhoso e até uma próxima temporada